E se você está pensando em comprar um imóvel, essas são as 3 certidões do imóvel que você não pode deixar de solicitar. Mas antes, é importante que a gente destaque e vamos relembrar. Se você já nos acompanha aqui, se não acompanha, se inscreve aí no canal. A gente sempre traz esse conteúdo com frequência para vocês. Mas vamos recordar como funciona a estrutura de compra de um imóvel. Então, primeiro, comprador e vendedor se conhecem, se interessam um em comprar, outro em vender, fazem o ajuste do negócio, celebram um contrato de compra e venda e nesse contrato de compra e venda consta quais documentos o vendedor deve apresentar para o comprador para que o comprador saiba que não há nenhum problema quanto ao imóvel que ele está adquirindo. É sobre isso que a gente vai tratar hoje. Basicamente, existem outras, mas nós vamos trazer hoje três certidões que você não pode abrir mão em nenhuma hipótese se você está comprando o imóvel. Então, neste momento, se você está buscando algum imóvel para adquirir, se você é corretor, dono de imobiliária, investidor, grave isso. 3 certidões que você não pode abrir mão, mesmo que o comprador, ou melhor, mesmo que o vendedor não queira te apresentar. Então vamos lá. A última e a mais importante a gente fala daqui a pouquinho. Mas a primeira certidão que você não pode abrir mão é a certidão negativa de débitos tributários. O nome parece complexo, mas não é. É uma certidão onde vai constar se o imóvel possui ou não possui débitos. Por exemplo, se o proprietário, o vendedor, ele está pagando o IPTU, se há alguma multa em que incidiu no imóvel por qualquer situação em específico, não vem ao caso a gente tratar, mas há inúmeras formas de um imóvel ser autuado e que essa autuação conste lá na certidão negativa ou conste lá na certidão de débitos tributários. Então, se você vai adquirir o bem, você primeiro precisa saber se existem débitos nesse imóvel. Se você pegar uma situação que o dono deixou de pagar, o proprietário deixou de pagar IPTU por 2, 3, por 5 anos, você pode ter uma dívida considerável em cima desse imóvel. E na hora de adquirir, não é que você não possa adquirir, mas na hora de adquirir você precisa levar esse valor do débito em consideração. Ou fazer o ajuste no preço, ou exigir que o proprietário, que o vendedor pague esse débito. Então, é uma certidão importantíssima, certidão negativa de débitos do imóvel. Segunda certidão, e aqui ela tem uma aplicação específica se estivermos falando de um imóvel em condomínio, ou em condomínio vertical, no caso de prédios, ou em condomínio horizontal, se você tem uma casa dentro de um condomínio e você paga condomínio, né, ou aquele proprietário tem a obrigação de pagar o condomínio, uma certidão fundamental é a certidão ou uma declaração do condomínio de que essa unidade, ou esse apartamento, ou essa casa não possui débito condominial ou outros tipos de débito. Porque dentro de um condomínio você pode ter também os débitos condominiais ou você pode ter multas aplicadas pelo condomínio ou você pode ter qualquer tipo de procedimento interno dentro do condomínio que você precise ter conhecimento. Em casos extremos, há situações de condôminos ou de condomínios que solicitam inclusive a exclusão de condôminos que geram muito problema dentro do condomínio. E normalmente isso faz constar nesse tipo de certidão, ok? Então a segunda certidão mais importante que você não pode abrir mão, se a unidade que você quer comprar estiver inserida dentro de um condomínio, é a declaração de inexistência de débitos condominiais.
Por fim, a terceira certidão e a mais importante de todas é a certidão de matrícula do imóvel, a certidão de nascimento do imóvel, é a certidão onde constam as principais informações sobre o bem que você quer adquirir. Não vamos perder muito tempo aqui, mas eu vou trazer algumas situações que devem ser observadas quando a gente fala na certidão de matrícula do imóvel. A primeira situação que esta certidão traz, conhecida por muitos como certidão de matrícula, certidão negativa de ônus e transações, e aí cada um vai dar uma nomenclatura específica, mas chamaremos aqui de certidão de matrícula. É a certidão de nascimento do teu imóvel. Nela, você vai observar, como exemplo aqui, né, um dos primeiros itens, quem é o titular. Quem é efetivamente o dono desse imóvel. Então, se você está adquirindo o imóvel do Pedro, lá na certidão de matrícula, o proprietário titular desse bem deve ser o Pedro. Se lá estiver constando Pedro, mas você está adquirindo do Manuel, você precisa entender por que Manuel está te vendendo e por que ele não aparece na certidão de matrícula. E a partir daí é que se inicia a análise do porquê isso aconteceu, se está faltando, se a documentação do imóvel não está completamente regular. Então, um item como exemplo é analisar quem é o titular. Em linhas gerais, se o titular é Pedro, você deve adquirir o imóvel diretamente de Pedro. É claro que há exceções, mas aqui é só para a gente entender de uma forma lógica. Outro ponto que consta lá na certidão de matrícula é a área do imóvel. Então, se você está adquirindo lá um imóvel de 1.000 metros quadrados, lá na certidão de matrícula do imóvel vai estar constando que o imóvel possui uma área de 1.000 metros quadrados. Por que isso é importante? Porque se você observar que na matrícula consta uma área de 700 metros quadrados e você está adquirindo uma área de 1.000 metros quadrados, algo não está certo. Pode ser que você precise retificar o documento do imóvel. Não é uma documentação que está plenamente regular. Então, essa é uma atenção importante. Em casos de condomínio, por exemplo, nós já encontramos situações em que o vendedor informava para o comprador que ele estava adquirindo o apartamento com direito a uma vaga de garagem. Quando nós fomos observar a documentação do imóvel, nós vimos que não fazia jus, não tinha direito a uma vaga de garagem. Aquela informação não batia com a documentação, né? E aí pode ter diversos motivos para isso, mas documentalmente ele não estava adquirindo a vaga de garagem. Então esse é um cuidado fundamental. Mas isso são só dados cadastrais do proprietário, do imóvel, mas mais importante do que isso ainda na certidão de matrícula são os apontamentos de eventuais ônus, pendências sobre o imóvel. Então, por exemplo, se o titular, o dono do imóvel, possui uma dívida, está sendo cobrado por uma dívida que se encontra em fase de execução, em regra, essa dívida acaba sendo gravada lá no imóvel, se esse imóvel veio a sofrer uma penhora por conta dessa dívida. Isso vai aparecer lá na matrícula do imóvel. Então, esta matrícula, além de trazer o titular, além de trazer a descrição do imóvel, traz todas as transações, todos os ônus, todas as restrições que esse bem pode estar sofrendo e que podem ser causas impeditivas de aquisição desse imóvel. Então, avaliar esse documento é fundamental. Claro que tem algumas situações em que essa avaliação vai exigir de você a ajuda de um profissional, até para que você saiba se aqueles impedimentos eles são superáveis
eu consigo superar aquele apontamento, aquela restrição, ou se eles são impeditivos de forma definitiva. Então, em alguns casos, pode ser que de fato não seja interessante eu adquirir esse imóvel, até porque pode ser que eu venha a perdê-lo mais para frente.